Olá, estamos aqui para mais um capítulo do livro Sempre Pode Piorar, ou A Arte de Ser Infeliz, do Paul Václavic. O capítulo de hoje é Confirmado. Estrangeiro é esquisito mesmo. Então, ele fala: não gostamos quando alguém nos faz lembrar da falsidade de nosso próprio mundo. Nosso mundo é o mundo verdadeiro. Maluco, falso, ilusório, esquisito é o mundo dos outros. Com isso, podemos aprender muito para conquistar a infelicidade. Este capítulo, ele começa com essas palavras, e essas palavras são interessantes no sentido de que nós sempre temos a tendência de acreditar que aquilo que nós fazemos é o correto e aquilo que os outros fazem é diferente e é esquisito, é estranho. Mas por que nós temos essa percepção de que o nosso é o certo? Bom, se a gente não tivesse percepção, talvez a gente não faria isso. Então, existe uma certa armadilha, vamos dizer assim, nessa questão, porque de um lado nós precisamos ter essa percepção de que estamos fazendo algo certo, adequado, interessante. Agora, o ponto é que quando nós enrijecemos esta percepção, nos fechamos para o processo criativo que nos trouxe a nossa forma de perceber em primeiro lugar. Então, traduzindo, quando eu crio uma forma de me comportar, eu estou aberto para várias formas e acabo ficando com uma delas. É importante que eu escolha uma para aprendê-la, para aprimorá-la, que expresse a minha pessoa de uma maneira mais interessante. Né? Isso é importante de acontecer. Porém, o que acontece na experiência humana é que este evento, ou seja, o evento de eu estar aberto e pegar uma forma de agir e aí continuar com ela, acaba recebendo o significado de este é o jeito certo, ponto. E então a gente se fecha para as outras possibilidades, para as outras formas de se comportar. Mesmo que elas sejam mais interessantes que a nossa, mesmo que elas deem um resultado mais interessante, mesmo que elas expressem a nossa pessoa de uma forma ainda melhor, nós nos fechamos. E tendemos a acreditar que essas outras formas são estranhas, são esquisitas, não são muito legais, e a gente mantém uma certa distância. Né? Isso poderia ser aplicado para muitas coisas, inclusive no Brasil, neste momento, 2019, poderia ser aplicado para as questões políticas. Né? O meu jeito de pensar é o jeito certo, e se não for assim, o mundo vai acabar em cinzas. E eu não estou puxando o braço para sardinha para nenhum dos lados, né? Estou falando do pensamento polarizado de ambos, tá? E isso daqui também vale para os estrangeiros, que é o que o Paul vai trabalhar neste capítulo. Já que estamos na América Latina, ele não está na América Latina, mas ele estava falando a respeito da América Latina antes no livro. O Latin Lover é bastante conhecido como o exemplar típico de masculinidade. É justamente aqui que esse tipo faz das suas. Na verdade, ele é uma pessoa educada, ingênua e seu papel adapta-se perfeitamente à ordem social da América Latina, que até hoje, pelo menos oficialmente, moraliza a atitude de quem vive pulando a cerca. Gente, esse livro aqui ele é relativamente antiguinho. 83 a primeira edição, né? 83. Então, tem várias modificações históricas desde aquele momento. Mas enfim, o Latin Lover pode permitir-se aquele comportamento apaixonado e sensual que complementa perfeitamente o comportamento inflamado e voluptuoso das lindas mulheres latinas. Comportamento este, porém, que não admite nenhuma concessão. Né? Daí ele fala, não admira, portanto, que as canções latino-americanas enalteçam de maneira romântica a dor do amor não correspondido, intangível, ou a separação irremediável antes da própria realização do amor, ou o esplendor choroso da última noite. Né? Então aqui ele está criando esta ideia. Se exportarmos o Latin Lover para os Estados Unidos ou para a Suécia, haverá um solo extremamente fértil para problemas de relacionamento.
Ele continuará rotineiramente a se envolver e a conquistar as beldades locais. Mas estas têm regras muito diferentes para esse tipo de jogo, ou seja, regras muito mais livres, e por isso elas o levam a sério. Mas o nosso amante latino não está preparado para isso, pois, segundo as regras da sua arte, as mulheres têm que desprezá-lo ou mantê-lo em banho-maria até a noite de núpcias. Então, aqui ele está fazendo uma brincadeira, até porque também nesta época, essa coisa de morar em outro país, ela tinha uma outra característica, mas a ideia qual é? É que quando uma pessoa sai de um contexto cultural e vai para outro, fica muito evidente que o comportamento dele é só mais um comportamento, né? Porque aquilo que é completamente adequado, certo, moralmente certo, religiosamente certo, cientificamente certo lá, para um determinado contexto, ele muda de país e naquele contexto a coisa assume uma outra proporção completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma forma de se relacionar, não tem nada a ver com a maneira pela qual as pessoas se relacionam naquele outro lugar, né? É, uma questão interessante, né? É, no Japão, você olhar diretamente nos olhos da pessoa e continuar olhando é uma certa falta de respeito, né? Então as pessoas tendem a baixar os olhos ou não encarar. Para nós, latinos, este olho no olho é o sinônimo da honestidade. Então, se você não olha no olho, é porque você está escondendo alguma coisa. Então, pensa uma pessoa com este comportamento bem enraizado indo morar no Japão. É só mais um comportamento. E é muito difícil para nós aceitarmos isso. Aceitarmos que toda a estrutura de pensamento que a gente tem sobre como as coisas devem ser no relacionamento é só mais um. Não tem nada de especial. E também não necessariamente vai trazer para a gente o resultado que a gente espera que traga. E o exemplo dos estrangeiros, né, quando a pessoa muda de país ou quando uma pessoa de fora vem para o país, é o mais marcante. Então ele vai falar assim, né? Porque este capítulo ele faz um popurrí de várias. Falando do comportamento de várias nacionalidades, né? Então ele fala dos suecos, americanos, espanhóis, etc. e tal. E aí no finalzinho ele coloca: para que essa mistura de esquisitices pseudo-étnicas? Não só para impressionar você, meu caro leitor, com meu cosmopolitismo, mas para que você possa organizar sua própria viagem ao exterior ou receber estrangeiros em sua casa ou escritório, segundo esta receita, de maneira absolutamente frustrante. Novamente, o princípio é bastante simples, como se pode imaginar. Devemos supor simplesmente que, até prova ao contrário, o nosso comportamento é natural e normal em qualquer circunstância. Com isto, qualquer outro comportamento torna-se, na mesma situação, maluco ou, no mínimo, idiota. E ele está falando de estrangeiros, mas isso pode ser aplicado facilmente no campo dos relacionamentos interpessoais. Afinal de contas, mesmo morando no mesmo país, na mesma cidade, famílias diferentes têm relacionamentos diferentes e regras diferentes. Uma família, por exemplo, pode ser aquela família de todo domingo tá todo mundo junto, por churrasco, para bater papo, com aquele tio que faz as mesmas piadas toda semana, aquela tia que ri do mesmo jeito destrambelhado todas as semanas, para comer a mesma maionese toda semana, a mesma picanha do mesmo açougue todas as semanas, religiosamente. Tá? E existem aquelas famílias em que eles mal e mal se veem, mal e mal se falam. Então, quando vai acontecer de todo mundo se reunir, tem que ser uma coisa muito importante, né? Ou é uma família que segue algumas tradições, por exemplo, todo aniversário a gente passa junto, ou todo Natal a gente passa junto, mas assim, é o Natal, ponto, acabou. O resto do ano, tipo, ninguém sabe de ninguém. E aí vem um Beltraninho de uma família e uma Ciclaninha de uma outra família, e os dois se juntam, por exemplo. Né? São regras muito diferentes. Esta pessoinha aqui vai querer que o cônjuge fique indo todo final de semana na casa do papai e da mamãe, porque tem o churrasco da família e todo mundo tem que ir. E eu falo, meu, que saco isso. Meu Deus do céu, vocês não nasceram grudados, pelo amor de Deus, todo domingo eu quero fazer outra coisa, né? Eu quero ficar em casa sem fazer nada. Então eu vou lá sozinho. Então vai lá sozinha, fique sozinha, o dia inteiro que eu ficar sozinho também, eu adoro ficar sozinho. E para o outro, isso é uma bizarrice.
Como assim? Ele quer ficar o dia inteiro sozinho, sem ver ninguém. Meu Deus, que coisa é essa? Como é que essa pessoa consegue existir e tal? Então, eu acho interessante quando aplicamos isso no campo das relações pessoais, porque nós conseguimos ver isso de uma forma muito eficaz e muito presente. Cada família tem um jeito diferente de ser, cada pessoa tem um jeito diferente de ser, e quando a gente considera o nosso jeito certo, especialmente falando de um relacionamento afetivo, a gente tem a receita certa para o desastre. Ou seja, tem que ir na casa do pai e da mãe todo final de semana. E do outro lado, não tem que fazer coisas com ninguém todas as semanas. Então, quanto mais rígidas essas regras forem, e quanto mais as pessoas terem a certeza de que este é o jeito para ser feliz, mais desgraça eles vão criar dentro do relacionamento. E vão começar, como num outro capítulo eu falei, a jogar um jogo de soma zero, ou seja, que um ganha e outro perde. Se eu fui lá naquela droga daquele churrasco, eu perdi, ela ganhou. E ela vai sentir a mesma coisa. Eu ganhei, ele perdeu. Só que no fundo, a relação perdeu. Porque os dois estão, de certa forma, insatisfeitos. Ele está insatisfeito com a situação dele, então a vitória dela não vai ter valido nada. Né? E vice-versa, ele conseguiu ficar em casa e ela foi, entende? Então é bem interessante da gente olhar para esse tipo de situação desta maneira. O quanto que nós acreditamos, o quanto que você que está me ouvindo acredita que o teu jeito de guiar a família, o teu jeito de guiar os negócios é o certo. Né? E quanto você acredita que o jeito dos outros são completas bizarrices. Afinal de contas, a raça humana é uma das raças mais promíscuas, vamos dizer assim, em termos de comportamento. Nós nos comportamos de todas as formas possíveis e imagináveis, de norte a sul do nosso globo, tem os comportamentos mais bizarros, mais esquisitos e que mantém sociedades até hoje. Tá? Então, fica aí, gente, esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. E, dentro em breve, estaremos acabando esse livro e começaremos outro.